Bom dia, vamos para uma reflexão bem difícil, eu confesso que difícil. Eu já fiz 3 vídeos sobre esse assunto, esse fato que aconteceu com Dalai Lama. E eu vou, com o título, tentar expressar um pouco da minha opinião. Dalai Lama, culpado. Mas Dalai Lama culpado. Sim, eu considero culpado. Mas eu não sei bem o que dizer. Mas sejamos sensatos, talvez. Vejamos sua história, talvez. Sabe, nos 3 vídeos, eu achei que eu estava passando pano demais para Dalai Lama, pelo respeito que ele tem da comunidade budista internacional, do budismo como religião, pela obra incrível que ele fez da reforma do budismo, pela pessoa dele. Outras vezes, nos outros vídeos, eu também achei que estava sendo pesado demais com ele, me baseando em informações que aparentemente são muito duras com ele, e acho que tem que ser, mas eu não sei o suficiente da vida dele para dizer o quanto ele traz isso dentro de si, o quanto é apenas pequenas falhas de controle dos, sei lá, instintos, mas aí eu já estou dizendo que ele carrega esse instinto dentro de si. Eu não sei se você sabe o que aconteceu. Há cerca de 10 anos atrás, ele foi perguntado por sua substituição, e de que essa substituição possa ser uma mulher. Ele disse, sim, pode ser uma mulher, mas que seja então uma mulher atraente. Nós sabemos que na filosofia, na teologia, não sei se é uma teologia, porque o budismo não tem um Deus, uma entidade divina. A religião é um outro tipo de religião, tá? Muito complexo, que trata a existência, o universo, e como um ser vivo e energético, em que nós, seres humanos, estamos incluídos. Então, encontrar inclusão no todo é o nirvana, digamos assim. É o auge da espiritualidade. Essa integração é o entender ou participar espiritual no todo. É mais ou menos isso. Então não tem assim um motivo de eliminar a presença do material. E o Buda fez essa revolução, porque o budismo já vinha antes dele, assim, com essa filosofia de integração, mas ficava fora da realidade, principalmente moderna.
Se vocês não viram, vejam o filme 7 Anos no Tibete, em que ele era um garoto, menino, uma história real, anotada por um inglês e outro, eu acho que era inglês também, 2 ocidentais, que conheceram ele menino. Já um menino extremamente curioso, livre das ideias. E agora, nos últimos tempos, há uns 10 anos atrás, ele já disse isso sobre uma substituta mulher. Não é um grande problema que seja atraente. E aí chocou um pouquinho. Porque eu nunca ouvi falar que ele tenha dito isso em outras ocasiões. E agora, recentemente, no mês de fevereiro, acho, ele foi filmado, ele estava consciente de que estava sendo filmado, e ali teve um arroubo de sexualidade com um menino, sabendo que estava sendo filmado na frente das câmeras. Isso é surpreendente, porque na sua história, além dessa grande reforma que fez, que eu acho, ali por 1960, por aí, 60 e alguma coisa, que eu acho a reforma que ele fez no budismo foi tão ou mais profunda do que a reforma luterana e as reformas protestantes que aconteceram na igreja final de 1400, já tinha 1517 Lutero, depois vieram as batistas, anabatistas, calvinistas. Calvinismo e triunionismo já vinham até antes de Lutero, tentando ser implementados. E a reforma que ele fez no budismo, modernizante, pé no chão, foi mais importante para o budismo do que as reformas protestantes, etc., para a Igreja Católica. Mas não dá para passar pano. Realmente, o que ele fez com esse menino, e já outra bobagem que ele tinha falado ali sobre a mulher atraente como Buda, digamos assim, do budismo mundial. Os dois acontecimentos, mas principalmente esse com o menino, porque bom, ele mesmo pediu desculpas, né? Ele nunca teve uma atitude parecida, nunca se ouviu falar, talvez não se saiba que tivesse uma tendência, um instinto pedófilo. Mas a pedofilia é sempre crime, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Ainda mais se é uma pessoa com autoridade sobre aquela criança, como por exemplo o Dalai Lama, autoridade religiosa, ou um pai sobre uma criança, uma mãe sobre uma criança. Pedofilia é sempre culpa, sempre, sempre. É sempre crime. Então o Dalai Lama é culpado, sim. Mas, diferente de outras pessoas, talvez, ele não tem isso como característica. Não que eu saiba. Talvez ele tenha isso no íntimo, mas nunca que se saiba. Ele passou do ponto como passou. Não, pelo menos, que se tenha notícia. Mas sim, ele é culpado. Não dá para passar o pano. Foi criminoso o que ele fez.
Ele tentou pedir desculpas, acho que tarde demais. Acho que também faltou mais transparência por parte das lideranças budistas, as outras lideranças, de falar isso logo. Faltou a eles também competência, talvez, em cuidar de lideranças religiosas importantes, como o Dalai Lama, dar-lhes assessoria de saúde psicológica, emocional, também por sua idade, de mantê-lo livre de compromissos, aposentá-lo, digamos assim. Não que ele não pudesse mais falar, mas que ele não tenha mais compromisso de aparecer em público, que ele possa cuidar da sua vida. Se ele tiver um problema nessa área, que ele trate isso. Então, sim, Buda é culpado desse ato. Mas esse ato, pelo que sabemos, não é frequente nele. E não podemos agora desfazer a sua dignidade por este ato. Mas sim, aumentar nosso, assim, não nos julgar lideranças religiosas de forma mágica, saber que são pessoas humanas, e se forem pedófilas, sim, puni-las com cadeia, se for necessário, e também nos tornarmos, assim, misericordiosos, não a ponto de passar pano, mas ao ponto de cuidar dessas pessoas, tratá-las, puni-las, caso elas não tenham um controle, mas colocá-las em isolamento. Mas sim, ele é culpado, mas isso não cancela, isso não pode apagar toda a sua corajosa vida e espiritual, de uma espiritualidade muito profunda, respeitosa, amorosa, que sempre transmitiu. Essa é a minha opinião. Sim, ele é culpado. Mas vamos com calma, porque ele nunca tinha manifestado isso aí na prática. Se ele tiver um instinto que faz uma coisa terrível, como esta última que ele fez. Bom dia, respeito sua opinião, eu só estou tentando manifestar a minha. Já é o 4º vídeo em que eu tento falar sobre isso de uma maneira equilibrada. Um abração.